Boa tarde, cavaleiros e damas, Colégio Anglo, terceiro ano de ensino médio. Vamos embora lá, me tá no Enem. A matéria de hoje eu gosto muito de trabalhar, né? Porque não só porque é uma matéria gostosa, agradável de trabalhar, mas pela aplicabilidade dela de suma importância em vestibulares como da Unicamp, da USP, né, da FUVEST. No Enem, funções de linguagem não caem não, ele despenca, derrama. Né? O ano passado nós tivemos 2 questões de função de linguagem no Enem, no ano anterior também 2 questões. Então, é uma matéria, um conteúdo muito importante, né? Que a gente não pode deixar de tirar um espaço, um tempo especial para falar disso. E aí, quando a gente fala de funções de linguagem, não confundir funções de linguagem com figuras de linguagem. Figuras de linguagem está lá na literatura, né? Então, metáfora, metonímia, literação, catacrese, não é isso. As funções de linguagem, ou seja, para quê, com que objetivo o texto foi escrito, né? Lembra da perigrafia, da leitura, da interpretação de um texto? Então, quando eu olho um texto e verifico qual é a função de linguagem predominante nele, eu já começo a fazer uma perigrafia, já começo a fazer uma leitura, né, assertiva, inteligente do meu texto, ou seja, eu já começo a ter pistas sobre qual é o objetivo do meu texto. Então, quando eu leio um texto já sabendo qual é o objetivo dele, qual é a função social daquele texto, né? Ou qual a função linguística daquele texto, eu já começo a fazer algumas previsões do texto. Eu consigo antever algumas coisas que eu posso depois com propriedade usar para resolver as questões de interpretação de texto. E aí, quando a gente fala de função de linguagem, nós temos 6 funções de linguagem, né? E aí, cada uma delas tem um centro, ou seja, cada uma dessas funções de linguagem tem um objetivo específico, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, função referencial de linguagem, a função dela é o quê? O centro, a palavra-chave. E por que eu estou falando de palavra-chave? A gente deixou aí uma palavra-chave para cada uma das funções de linguagem. Porque é comum, nas provas do Enem, eles cobrarem isso aí. Então, a função de linguagem que se centra no contexto, ou seja, na informação, no assunto, é a função referencial, sempre primando pela linguagem informativa denotativa. Ah, mas tem aquela função de linguagem que se centra no remetente, né? Ou seja, naquele que está falando. Né? Ele está preocupado com os sentimentos daquele que fala, do remetente, daquele que emite, do emissor, né? Que é a função emotiva. Contrário da função conativa, não confundir, função conativa com linguagem conotativa. Linguagem conotativa, sentido figurado, linguagem denotativa, sentido usual. Aqui nós estamos falando de função de linguagem, função conativa, em que o centro, o objetivo principal é o destinatário, ou seja, eu quero persuadir alguém, eu quero convencer alguém de alguma coisa. Enquanto a função poética, ela vai se centrar em quê? Ela vai se centrar na mensagem, né? Ou seja, a utilização da palavra de maneira especial. Tem a função fática. Oi, bom dia. Vocês estão entendendo? E aí, minha gente, cavaleiros e damas? Sei o quê? Estou centrado no canal de comunicação, para abrir o canal de comunicação, para checar o canal de comunicação, para manter a comunicação aberta. E temos a que mais aparece no Enem, depois da função referencial de linguagem, que é a função metalinguística. Ela se centra no quê? Ela se centra no código, ou seja, as palavras explicando palavras. Né? Então, eu tenho função referencial, centra-se no contexto, a função poética na mensagem, a emotiva no remetente, a conativa no destinatário, a fática no canal, e a metalinguística no próprio código, na própria língua. E agora nós vamos fazer um passeio por cada uma dessas figuras de linguagem, né, que é muito importante. Então, entender cada uma delas com exemplos. A primeira função, né, chamada de função referencial denotativa, no Enem do ano passado, por curiosidade, né, nós tivemos 2 questões que cobraram função referencial. Isso é raro de acontecer, mas o ano passado aconteceu. As 2 funções de linguagem que foram cobradas, as 2, a resposta era função referencial. Ela é chamada de função referencial ou função denotativa. Qual que é a importância dessa função de linguagem? É aquela função de linguagem em que o texto se centra na informação. O mais importante
é a informação. O objetivo do texto é prestar informação, seja através do livro didático, seja através de artigo científico, de um folheto, de um manual de instrução. A função referencial, ou seja, ele tem a função de informar. Lógico que se ele tem a função de informar, então ele vai se centrar no referente, ou seja, no assunto, no contexto, na informação a ser disseminada. E essa informação ela tem que primar pela linguagem objetiva, tem que ser clara, e denotativa. Não vou usar nesse caso aqui, na função referencial, eu não vou usar metáfora. Eu não vou usar linguagem figurada, porque eu preciso usar, se o objetivo principal é a informação, eu não posso usar figura de linguagem. Eu tenho que usar a linguagem no seu sentido usual, mais comum, né? Passível de entendimento de todos. Né? Então é muito comum a gente ver as funções, a função referencial denotativa, na notícia, no texto dissertativo e argumentativo. Né? Então a intenção é trazer a informação. Aí nós temos um exemplo aqui, olha, começa nessa segunda-feira, 23, quarta edição da Feira do Estudante, organizada pela Prefeitura. Tá vendo? Ele traz informações do dia a dia, informações relevantes para um determinado público-alvo. Correto? Tranquilo? Então, bora caminhar. Diferente da função denotativa, que é objetiva, denotativa ou referencial, que é objetiva, a função emotiva ou expressiva, cuidado para não confundir com função poética, lembrando que num texto pode haver mais de uma função de linguagem, e aí a gente sempre verifica no enunciado da pergunta, né, o que prevalece, o que é mais importante. Então, a função emotiva ou expressiva de linguagem é aquela que vai se centrar em quê? Qual que é o objetivo dela? Emitir opinião, expressar sentimentos, emoções, sejam eles positivos ou negativos, não interessa. O objetivo é externar um sentimento, externar uma emoção. Por isso que ela é chamada de função emotiva ou expressiva. Né? Então, é comum a gente ver isso em artigo de opinião, nas cartas pessoais, em alguns poemas líricos. Aí a gente tem que ter o cuidado. Lá no poema lírico, ele tem a função poética e também tem a função emotiva ou expressiva. Então, sempre que eu quero externar o meu olhar sobre alguma coisa, o meu sentimento sobre alguma coisa, o meu ponto de vista particular, emocional, carregado de expressões individuais, de expressões emocionais, vai ser chamada de função emotiva ou expressiva. Vamos falar assim, eu odeio chuchu. Olha, isso é função emotiva. É mais como a gente usa no nosso dia a dia. Eu adoro isso. Função emotiva ou expressiva. Aí nós temos um exemplo aqui, falando sobre a violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Pois leiam, é um assunto muito importante, muito relevante, vale a pena vocês lerem, tá? A função poética, como eu havia dito para vocês, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não confundir a função poética com a função emotiva. Lógico, se eu tenho texto lírico, tem ali a subjetividade, a emoção, mas o que caracteriza, o que diferencia um texto de função emotiva para função poética? A elaboração. O cuidado na construção textual. Então, é aquele texto que vai ter a preocupação de usar figuras de linguagem, figuras sonoras, figuras de construção, figuras de pensamentos, ou seja, ele é o termo, o vocabulário, a escolha vocabular, o cuidado com a palavra, o trato com a palavra, a disposição das palavras, é que vai caracterizar a minha função poética. Então, a gente tem um exemplo aqui, olha, do poema de Carlos Drummond de Andrade, Mãos Dadas, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o futuro, estou preso à vida e olho os meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, perceberam? Ele tem a preocupação em fazer os versos, ele tem a preocupação com o trato da palavra, com a utilização da palavra. Não deixem de ler um poema maravilhoso, amo Carlos Drummond de Andrade, segunda geração modernista. Aí depois nós temos a função fática ou de contato. Olha que interessante, fática ou de contato. É aquela função de linguagem
que está centrada no canal. Qual que é o objetivo dela? Abrir o canal de comunicação. Quando eu falo para vocês, bom dia, boa tarde, cavalheiros e damas. Eu estou realmente desejando boa tarde? Não, eu estou abrindo a comunicação. Entenderam? Posso continuar? Tranquilo como um grilo? Né? Então, esse tranquilo como um grilo é o quê? É uma forma de, manso como um ganso, elegante como um elefante, é uma forma de fazer o quê? Checar o canal de comunicação, verificar se o grupo está ali, se está havendo ainda interlocução, se está havendo uma interação, ou se eu estou falando sozinho e ninguém está me ouvindo. Então, ou seja, é a manutenção do canal de comunicação. Aí eu falo, até a próxima aula, vamos fazer isso. Bom final de semana para vocês. O que eu estou fazendo? Encerrando o canal de comunicação. Então, a função fática é isso, aquelas palavras que a gente utiliza para abrir o canal de comunicação, para ficar ali checando o tempo todo na conversa, né? Se a conversa está fluindo, se as pessoas estão ligadas na conversa, ou às vezes simplesmente para encerrar o canal de comunicação. E aí nós temos um exemplo aí, né, de comunicação, que é só para vocês entenderem, exemplificar para vocês como que funciona a função fática ou de contato. A função conativa ou apelativa, ela é muito estudada e ela é muito cobrada no Enem. Mas por quê? Porque a função conativa ou apelativa é aquela que quer persuadir, ela tá centrada em quem? Ela está centrada no interlocutor, né? Ela quer chamar a atenção, persuadir, né? Ela quer chamar a atenção, ela quer olhar para aquele que recebe, né, a mensagem e ela quer fazer o quê? Ela quer persuadir, convencer, né? Ela tenta, quando o emissor, ele tenta influenciar no receptor, né? Então é muito comum nos textos publicitários, nas cartas argumentativas, nos discursos, né? Está sempre ali presente no nosso dia a dia, porque quando você quer interferir na opinião do outro. Aí nós deixamos aí um exemplo para vocês também, não deixem de ler, porque é interessante quando a gente percebe que o texto ele tem um propósito de persuasivo. A última função de linguagem, né, é a função metalinguística, né? Essa função ela é interessante, que ela fala assim, que é a função da explicação. O código explicando o código. Então, por exemplo, se eu tenho um dicionário, o dicionário ele é todo metalinguístico, eu tenho um grupo de palavras explicando palavras. Mas no Enem, normalmente, ela não se limita a isso, não. Geralmente, no Enem, eles usam, por exemplo, mostram lá um pintor pintando um quadro. Né? Quando eu tenho um professor explicando como se dá uma aula, um pintor pintando um quadro, um cozinheiro ensinando a cozinhar. Então, eu tenho o ato de dizer de como fazer. Né? Então, é muito comum. Por exemplo, eu tenho uma música que fale sobre a música, sobre o ato de fazer música. Um poema que fale sobre o ato de fazer o poema. Né? Então, isso é função metalinguística. Correto? Então, eu tenho palavras que explicam palavras, situações que explicam situações. Aí nós temos um exemplo aqui, olha. Significado de código é um substantivo. Coleção de leis, código penal. Lógico, eu escolhi esse exemplo, né? Minha área aí, ó. Coleção de regras, preceitos, sistemas e símbolos. Perceberam? Tem um grupo de palavras explicando palavras. Tranquilo como um grilo? Ficou claro para todo mundo? Então, vamos praticar. Né? Na apostila de vocês, volume 2, na frente B, módulo 3, as funções de linguagem. Então, nós temos aí a página 48, 49, vou repetir 48, 48 duas vezes, né? 48, 49, 51 e 53. Grande beijo.